Você pode repetir comigo? As mãos de Moisés. As mãos de Moisés. Versículo de número 8, capítulo 17 do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Esse livro é conhecido como a saída, do povo do Egito. E nós queremos glorificar o nome do Senhor, por quê? Porque o povo de Israel, esse povo, o povo hebreu, eles viveram de 400 a 430 anos aproximadamente no Egito. Este povo estava ali escravizado, mas agora Deus, ele levanta um libertador, aleluia, um homem chamado Moisés, para libertar o seu povo. Então eu já quero aqui aplicar essa palavra para nós, porque o nosso Deus é o Deus, aleluia, que é o libertador. Deus, ele quer te libertar, Deus, ele quer te salvar, Deus, ele quer te restaurar. Eu não sei que cativeiro que você se encontra, mas Deus, ele é aquele que tira do cativeiro, tira da prisão, tira do cárcere. Você pode glorificar a Deus, porque, aleluia, ele está aqui, ele tem o poder de te libertar, de te transformar, ele tem o poder de tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. O versículo aqui em destaque vai dizer assim para nós, que este povo que estava lá, cativo, preso, este povo agora, eles são libertos do Egito, aleluia, e eles estão indo rumo a Canaã. Queridos irmãos, o texto vai dizer que Deus ali no Egito, Deus operou sinais, milagres, maravilha, prodígios, e esse mesmo Deus que eu estou falando, ele está aqui nesta noite. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele continua operando sinais, maravilhas, ele continua sendo Deus, ele continua operando, aleluia, ele continua fazendo, ele continua curando, ele continua salvando, ele continua restaurando, ele continua dando ânimo, ele continua dando vigor, ele continua restaurando, ele continua, porque ele é Deus. A Bíblia diz que não há nada impossível para o nosso Deus. O impossível é para nós, mas para Deus nada é impossível. Você que veio aqui nessa noite e talvez você tenha uma causa impossível, tem alguma coisa que está te atrapalhando, talvez você está dizendo: eu não consigo, eu não posso, mas o nosso Deus é o Deus do milagre, o nosso Deus é o Deus do impossível, operando o Senhor. Quem impedirá? Ninguém pode impedir. Ainda antes que se houvesse dias, Isaías diz: eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. É Deus que escolhe, é Deus que salva, é Deus que restaura, é Deus que chama, é Deus que liberta, é Deus que faz a obra, é Deus que faz o milagre, aleluia. E esse Deus que eu estou pregando, ele está aqui, aleluia. É só você crer, é só você acreditar, aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, ele opera sinais e maravilhas. Quando você é assim, digam glória a Deus. Aí o versículo de número 8 vai nos dizer que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então, quando esse povo estava saindo do Egito para a terra de Canaã, aí o texto vai dizer que eles pararam aonde? Em Refidim. Refidim é onde? No deserto. Então eles estavam ali fazendo o quê? Descansando da caminhada que eles estavam peregrinando. Só que o interessante é que Amaleque, ele aproveita quando eles estão descansando, ele aproveita o momento que eles estão ali renovando as suas forças, o momento em que podemos dizer assim, que eles baixaram a guarda para fazer o quê? Para atacar. Assim é o nosso inimigo. O inimigo, ele faz o quê? Às vezes você não tem nada a ver, não pode estar tudo certo, está tudo tranquilo, mas o inimigo está trabalhando. O inimigo, ele não para de ser inimigo, A Bíblia diz que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa o quê, irmãos?
tragar. Essa é a função do diabo. Então nós vemos aqui que Amaleque, ele é inimigo de Israel. Se é inimigo de Israel, irmãos, é inimigo de Deus. Aí o texto vai dizer que pelejou contra quem? Israel em Refidim. Me ajuda aí, varão, por favor, versículo 9. Por isso disse Moisés a Josué, olha só o que Moisés disse, o líder, aleluia, o pastor, aleluia, aquele que está na frente do departamento, o superintendente da escola dominical, aleluia, o líder da coreografia. O que ele diz? Olha só, por isso disse Moisés a quem? A Josué, escolhe-nos o que, irmãos? Escolher o que? Homens. Irmãos, interessante, né? Que o nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoa. Deus chama menino, Deus chama mulher, Deus chama ancião, aleluia. E aqui no texto, o texto vai dizer que Ele está chamando homens. Está faltando homens no nosso meio. Está faltando, eu falo homem aqui, eu estou falando homem de caráter, homem íntegro, homem que tem conduta. Eu estou falando aqui de homem, não homem que bate em mulher, pelo contrário, o homem que protege a sua casa, que protege a sua família. Eu não estou falando do homem que vem aqui, não, que profetiza, que salta, que pula, mas dentro de casa bate na mulher. Nós pregamos contra a igreja de Jesus, não prega a ódio, pelo contrário, a igreja prega o amor. Mas minha irmã, meu irmão, se você for agredido, não liga para o pastor não, liga direto para a polícia, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que a ordem de Deus era: Josué, escolhe homens, aleluia. Tem homem de Deus aqui? Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? O texto vai dizer para nós: e sai e peleja. Está falando aqui de luta, está falando aqui de batalha, está falando aqui, irmãos, de você se posicionar, aleluia. Talvez tenha alguém aqui, aleluia, que está parado, talvez tenha alguém aqui que está cabisbaixo, talvez tenha alguém aqui que está desanimado. Deus está te chamando para pelejar, Deus está chamando você para lutar, aleluia. E a nossa luta aqui não é contra a carne, não é contra o meu próximo, não é contra o meu pai, não é contra o meu pastor, contra a minha irmã, contra o meu patrão. A nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra as ordens espirituais da maldade. A nossa luta, ela é espiritual. O nosso inimigo é invisível. O texto vai dizer que agora estes homens saem para o quê? Para pelejar. A proposta era essa. Contra quem? Contra Amaleque. Aí o texto vai dizer assim, ó: amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro. Moisés dizendo a Josué, olha só, eu estarei aonde? No cume do outeiro, aleluia. Meus irmãos queridos, perceba aqui que ele vai estar onde? No cume, ele vai estar no alto. Nós precisamos estar na torre, nós precisamos estar ligados, estar percebido, nós precisamos, aleluia, ter um entendimento, ter visão, aleluia, ter, aleluia, você desconfiar das coisas está dentro. Olha só, ele vai dizer: amanhã eu estarei no cume do outeiro, aleluia. Está falando aqui de intimidade com Deus, está falando aqui de oração, está falando aqui de relacionamento, está falando aqui de se separar. Aí o texto vai dizer que ele diz: ó, estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará onde, irmãos? Na minha mão. Quando ele fala aí, a vara de Deus estará na minha mão, o que significa essa vara? Essa vara aí era um símbolo do poder de Deus. Essa vara aí, quando Moisés estava ali no Egito, a Bíblia vai dizer que o Senhor perguntou para ele: Moisés, o que você tem nas suas mãos? Eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. Se transformou em quem, irmãos? Então, aquilo ali é um símbolo do poder de Deus, aleluia. Aquilo ali é um símbolo das manifestações de Deus. E isso é interessante, porque, aleluia, e eu quero perguntar para você, aleluia, o que você tem na sua mão? O que Deus te deu? Quando nós vamos à parábola lá dos talentos, um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu o quê? 1. Então todo mundo recebeu de acordo com a sua
não recebeu nada. Todos receberam alguma coisa. Deus te confiou. Às vezes ninguém acredita em você, mas Deus acredita. Talvez alguém diga assim que nada, não vai dar em nada, não tem futuro, não tem jeito, não tem solução. Mas Deus confia em você. Deus acredita em você. Você acredita em você? Deus acredita. Deus confia. Deus deposita crédito em nós. Aí o texto vai dizer para nós, cadê o Arão? Vou passar para isso. E fez Josué como Moisés lhe dissera. E fez o quê? E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Calma aí, vamos lá. E fez Josué como Moisés o quê? Lhe dissera. Irmãos, tem muitas pessoas que ouvem, escutam, mas não faz. Pastor fala, pastora fala, o líder fala, o pai fala, a mãe fala, mas entra no ouvido e sai no outro, mas não faz. Aqui eu quero glorificar a Deus pela vida de Josué. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Aleluia. Aí está o segredo, aleluia, da bênção, da vitória, aleluia, não é só em você ouvir, é você obedecer, aleluia. Quantos vão obedecer? Aí o texto vai dizer para nós, aleluia, mas Moisés, Arão e Ur, o que eles fizeram? Oh, aleluia, subiram ao cume do outeiro. Oh, glória a Deus. Como é bom quando tem alguém do nosso lado. Como é bom quando tem alguém que pode, aleluia, nós podemos contar. Como é bom, aleluia, quando nós estamos acompanhados. Sim ou não? É maravilhoso. Pode passar, meu irmão, em nome de Jesus. Isso está falando de comunhão, aleluia. Isso está falando de estar junto, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Aí o texto vai dizer para nós no versículo de número 11. Já deu 9 horas, vou parar, hein? E acontecia que quando... Oh, aleluia. Isso é muito forte. E acontecia que quando Moisés, pastor Frank, eu sei que o senhor está aí no seu conforto, mas por favor, pastor, se coloque aqui. Se coloque aqui em nome de Jesus. Isso, pastor, aí, pastor. Vira para a igreja, pastor. Isso aí, vai, pastor. Isso, socorro, me ajuda, socorro. Deixa Deus usar isso. Acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel fazia o quê? Mas quando ele abaixava, abaixa aí, pastor, a sua mão, Amaleque prevalecia. Aleluia. Sabe o que isso significa para nós? Aleluia. Que quando o pastor Franklin, é isso mesmo? Estiver com as mãos, levanta a mão, pastor, em nome de Jesus, levantada, esta igreja vai prevalecer. Aleluia. O tráfico de droga não vai tomar conta aqui do bairro Santo André. Aleluia. Enquanto o pastor Franklin estiver com as mãos erguidas, esta igreja vai prevalecer. Esta igreja não vai fechar. Esta igreja não vai morrer. Essa igreja vai continuar de pé, porque as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Mas interessante que no texto, presbítero, gostei do senhor, ele diz assim, olha, mas quando ele abaixava, não, pastor, não abaixava tudo não, só um pouquinho. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia, os inimigos. Aí o versículo de número 12 vai nos dizer o seguinte: isso, varão, porém as mãos de Moisés eram pesadas. Pastor, a gente cansa, não cansa? É normal, é natural. Mãe,
A mãe cansa, o pai cansa, né? Sim, é pesado, né? O peso, a obra, o ministério é pesado, a liderança é pesado, a responsabilidade é pesado. Aí o texto vai dizer: por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Eu preciso de uma cadeira aqui para o pastor. Isso vai simbolizar a pedra. Aí, pastor, senta aí nessa pedra, pastor. Senta na pedra. Isso. Oh, glória a Deus. A pedra é Jesus. A rocha inabalável. A pedra principal da esquina. Aleluia, pode vir as estações, sol, frio, chuva, calor, furacão, mas nós estamos na rocha que é Jesus, o Cristo. Tem alguém aqui na rocha? Aí o texto vai dizer que eles pegaram, né? E colocaram lá debaixo dele uma pedra para ele se assentar sobre ela. Pastor, levanta a mão em nome de Jesus. Isso, tá vendo? A mão está pesada. Aí o texto vai dizer que Arão e U, o que eles fizeram, igreja? O que eles fizeram, igreja? Arão e U? Fizeram o quê? Não. O texto vai dizer para nós, eu vou aqui no texto. Olha só, vamos lá. Arão e U, o midianita aqui falou, hein? O midianita aqui falou. O que eles fizeram? Oh, glória. Tem Arão e U aqui, pastor? O senhor é quem? Arão ou sou eu, Arão? Fica do lado de cá, Arão. Vem cá, evangelista. Em nome de Jesus, evangelista. Isso. Pastor, faz assim da mão, pastor, assim, para a igreja, lá para o povo, pastor. Isso, pastor. Isso. Dom Dias, coloca a mão dele aí para o povo, essa mão aí esquerda. Coloca, aponta isso, aponta assim, ó. Isso, assim, pastor. Pastor. Isso, pastor. Oh, glória, isso. Oh, glória. Arão e U sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Foi pouco tempo? Foi pouco tempo? Foi muito tempo. Mas tinha lá Arão e U. Aleluia, glória a Deus. É isso que eu quero aplicar aqui nessa noite em nome de Jesus. Irmãos, esta igreja só vai vencer, aleluia, nossa casa, nossa família, nossa empresa, se nós tivermos ao nosso lado Arão e U sustentando. Aí interessante que o salmista diz assim: deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Se o pastor está sendo sustentado por Arão e U, aí vai chegar outro irmão. Aleluia. Qual o nome do senhor? Gabriel, né? Gabriel, vem cá, Gabriel. Aleluia. Você vai sustentar aqui. Esse aqui é o U, né? Arão. O outro senhor, né? Vem cá, sustenta o Arão aí, em nome de Jesus. Aqui, ó, pega na mão dele aqui, ó. Isso. Oh, glória a Jesus. Aí vem outro varão do lado de lá, vem outro varão do lado de cá, aí vem uma outra varoa do lado de lá, vem outra varoa do lado de lá, vem uma criança, vem um jovem, vem um adolescente. Irmãos, tem como perder a batalha? Tem como perder a guerra? Não tem como perder. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus, o Cristo, que enquanto você estiver com as suas mãos estendidas, aleluia, a vitória é da sua casa, a vitória é da sua família, a vitória é da sua empresa, o seu casamento, aleluia, não vai ser destruído, a sua família não vai ser destruída. Sabe por quê? Porque você está com as suas mãos estendidas. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. E aí, para fechar essa palavra, eu queria finalizar
que as mãos, né, de Moisés ficaram firmes até que o sol se pôs, né? Versículo 13, por gentileza. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então, queridos, o que eu quero dizer aqui? Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção de quem? Do nome do Senhor. Prepara-se o cavaleiro, né, para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Isso aqui está falando de intercessão, está falando de oração, está falando de comunhão. Eu estou junto, pode contar comigo. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, ó, pode contar comigo? Você pode, conta comigo, pode contar comigo, estamos juntos, nós vamos vencer, a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai realizar, aleluia, Deus vai transformar. Calma, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quantos acreditam assim? Aleluia, glorifique o nome do Senhor. Então, irmãos, aqui o povo de Deus teve vitória, amém? Amém. Quantos aqui que gostam de vitória? Aleluia. Se eu perguntar aqui quantos que gostam de derrota, ninguém vai levantar a mão. Ninguém quer perder, ninguém quer prejuízo. Mas aqui, eu estou falando aqui das mãos de Moisés. Só que agora eu quero falar das mãos de Deus. Quero finalizar aqui falando das mãos de Deus. Isaías 59 vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, querido, as mãos do Senhor, aleluia, Jesus, ele morreu na cruz, e ele morreu com as suas mãos como? Estendidas para nós, aleluia. O que eu quero dizer, o que você quer dizer com isso, irmão Bruno? Eu estou dizendo que as mãos do Senhor Jesus Cristo, elas estão estendidas aqui para você nesta noite. Eu estou dizendo aqui para você, aleluia, que o nosso Deus, aleluia, é aquele que Isaías vai dizer assim, ó, pode uma mãe se esquecer-se do filho que tanto ama? Pode, mas todavia eu não me esquecerei de ti, e eu tenho gravado o seu nome na palma das minhas mãos. É a mão do Senhor, aleluia, né? O profeta Elias vai dizer que naquele tempo de escassez de chuva, não chovia, não tinha nuvem nos céus. Aí ele diz para cá, olha lá, olha, eu vejo lá no céu, aleluia, uma nuvem do tamanho de quê? De uma mão. Aleluia, a mão dele está estendida sobre a sua casa, a mão dele está estendida sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Eu estou falando aqui que é a mão do Senhor, é a mão dele, é a mão dele, é a mão dele, aleluia. Talvez alguém disse para você, não tem jeito, não tem mais solução, né? Talvez, aleluia, você está dizendo para você mesmo, eu vou me trancar aqui nesse quarto, para mim não tem mais jeito, aleluia, mas eu quero dizer em nome de Jesus, que para você tem jeito sim, aleluia. Ele te cura, ele te salva, ele te restaura, ele te liberta, aleluia, ele tira, ele cura você da ansiedade, ele cura você da depressão, você não precisa tomar mais esse monte de remédio, ele cura também, ele restaura também, ele liberta também. É a mão dele tira você do crack, da cocaína, da prostituição, do funk, do forró, da pornografia, aleluia. A mão de Deus, aleluia, ela faz tudo isso em nossas vidas. Eu estou falando aqui da mão dele. E eu finalizo aqui. Tem alguém aqui nessa noite que quer, aleluia, entregar, aleluia, entregar a sua vida nas mãos dele? Levanta a sua mão que nós vamos estar orando por você.
Tem alguém? Aleluia. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é salvação, é mudança de vida, mudança de caráter. O Evangelho é um Evangelho transformador. O Evangelho não é um Evangelho light, né? Que eu venho para a igreja, venho, vou embora, minha vida não mudou, eu continuo com os mesmos hábitos, né? Não, o Evangelho ele é mudança de vida, mudança de caráter, é transformação, né? Sair das trevas para a luz, é andar na luz como ele andou. Aleluia. Tem pessoas que só querem bênção, tem pessoas que só querem vitória, tem pessoas que querem que Deus resolva os seus problemas, os problemas que você arrumou, mas não quer ele. Tem alguém aqui que quer, aleluia, que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus? Tem alguém? Tem alguém? Aleluia. Então agora eu vou começar a revelar agora o CPF e o RG, para ver se tem alguém aqui para Jesus. Tem alguém? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe essa amada igreja, amém? Aplauda o Senhor Jesus. Meu pastor, muito obrigado. Glória a Deus.